Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Eis a Questão. Eu me chamo Vivian e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como eu estou lendo a Ilíada na tradução de Trajano Vieira. Então, bom, para contextualizar aqui um pouquinho para vocês, o que acontece? Eu, claro que sempre tive muita vontade de ler aqui a Ilíada e a Odisseia, assim que eu comecei aí nesse mundo da leitura dos clássicos. E eu não sabia muito bem, não conhecia muito bem Homero, não conhecia muito bem as obras, ainda não tinha lido na História da Literatura Ocidental, né, que inclusive eu finalizei essa semana o volume 1. Então eu tava assim um pouco perdida. Acabei que comprei a Odisseia primeiro, né, na edição aqui da editora 34, com a tradução do Trajano Vieira, pensando que a Odisseia seria o começo, né? Não é obrigatório que você leia primeiro a Ilíada e depois a Odisseia, pelo que eu vi, mas eu sempre prefiro ler em ordem cronológica. E a Ilíada, ela vai retratar a Guerra de Troia, e a Odisseia é o retorno de Odisseu, né, ou Ulisses, para sua casa após a Guerra de Troia. Então, eu comprei primeiro a Odisseia e depois eu fiquei sabendo que, na verdade, primeiro seria a Ilíada, se você fosse ler em uma ordem cronológica. E, ok, então não vou ler a Odisseia primeiro, vou esperar até eu ter din-din para poder comprar a Ilíada, para ler primeiro a Ilíada. Ok, só que nesse meio tempo em que eu estava aí aguardando para conseguir comprar a Ilíada, eu acabei pesquisando um pouco mais, vendo uns vídeos de algumas pessoas falando sobre a questão das traduções. Eu nunca fui uma pessoa assim de me preocupar muito com as traduções que eu estava lendo, né? Mas acabou que eu fiquei sabendo que tem uma tradução muito conceituada do Carlos Alberto Nunes, né? E ele é muito elogiado, porque ele é um tradutor que ele já se apega mais ali à obra em si. É uma tradução que ela é mais apegada ao original, não traz muitas inovações, neologismos, e geralmente é o que eu gosto. Eu gosto de uma tradução mais conservadora, digamos assim. Com essas pesquisas aí que eu tive, eu acredito que eu prefiro traduções mais apegadas ali ao original. E aí eu acabei ficando sabendo que o Trajano Vieira, pelo contrário, ele já é adepto aí de uma tradução mais livre, onde ele adapta o texto e ele traz aí neologismos, o que eu acabei não gostando muito. Porém, como eu já tinha comprado, adquirido a versão da Odisseia, né, a edição da Odisseia, eu não quis comprar uma Ilíada de outra editora, né, com a tradução, por exemplo, do Carlos Alberto Nunes, e acabar ficando aí com a Ilíada numa tradução e a Odisseia em outra tradução, e os livros estão muito caros para a gente ficar assim comprando e deixando só na estante sem ler, né? Então, eu até pensei de deixar a Odisseia e comprar a Ilíada e a Odisseia na tradução do Carlos Alberto Nunes, mas no final das contas não. Decidi pegar mesmo a Ilíada na tradução do Trajano Vieira. E realmente, gente, você vai reparando aqui no texto que ele tem um estilo de tradução mais, digamos que moderno, né? Uma tradução mais livre. Você consegue aqui verificar neologismos, né? Até certas gírias atuais que eu acho muito estranho, vou confessar para vocês, de estar lendo aqui Homero e de repente me deparar com uma gíria atual. Não me agrada isso, né? Mas enfim, foi a tradução que eu peguei. Tem outra questão que na tradução do Carlos Alberto Nunes, pelo que eu pude verificar, ela já tem um melhor ritmo, então o ideal é que você leia os poemas de Homero recitando, né, como se você estivesse realmente cantando, porque a poesia na Grécia era para ser recitada, era para ser cantada, e o ideal é que você também faça uma recitação, e que você lendo ali realmente em versos, você vai tendo uma melhor compreensão do texto, né? E eu gostaria muito de já ter esse contato, assim, com a Ilíada e a Odisseia,
Mas já é um texto complexo, né? E para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu acredito que seja difícil. Para você também aprender a recitar da forma correta, para o texto realmente fazer sentido. Então, aqui na tradução do Trajano Vieira, pelo que eu vi, né, eu tentei fazer uma recitação, como eu vi em alguns vídeos, algumas pessoas ensinando a fazer essa leitura cantada, digamos assim, da Ilíada e da Odisseia na tradução do Carlos Alberto Nunes. Eu tentei aplicar isso aqui na do Trajano Vieira e eu não consegui. A impressão que eu tenho é que a tradução do Trajano Vieira, ela é uma tradução mais para ser lida em prosa mesmo. O texto aqui, ele não é em formato de prosa, é em versos, mas na leitura, é como se você estivesse lendo realmente em prosa, né? Eu não consegui recitar, cantar, a forma como o Trajano Vieira traduziu. Então, nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês como eu estou lendo, né? E tem toda uma questão também de que na tradução do Trajano Vieira ele utiliza termos menos conhecidos, termos mais difíceis, né? Eu vi muitas pessoas comentando, até nos comentários ali da Amazon mesmo, que é uma tradução impossível de se ler, que ela é muito complicada, tem muitos termos complicados que não são conhecidos assim amplamente. Gente, o que eu tenho a dizer é que não é impossível, né? Eu ouvia falar também isso com a tradução do Aquilino Ribeiro de Don Quixote, e eu amei, me apaixonei pela tradução do Aquilino Ribeiro. É uma tradução que ela tem um valor próprio, é linda, é uma coisa linda. E tem muitos termos bem diferentes, e eu amei porque eu conheci muitas palavras novas, e não é só palavras difíceis jogadas ao vento, né? Aquelas palavras estão daquela forma, tem um porquê e tem uma beleza, né? Não é só palavras difíceis jogadas aí, escritas. Elas no conjunto, elas formam algo belo. Então aqui na tradução do Trajano Vieira, nós temos também essa questão dessa complicação a mais por ele colocar uma linguagem mais rebuscada, certo? Então, para você que também pegou aqui essas edições, está tendo dificuldade, eu vou mostrar mais ou menos como é que eu estou fazendo para ler e realmente compreender, né? Não basta só ler, mas você também tem que compreender o que você está lendo. E eu acredito que eu tenho conseguido, né? Tá sendo uma leitura mais demorada, mais lenta, mas tá dando certo. Eu vou agora mudar a câmera de posição para mostrar para vocês como tá sendo essa minha experiência. Bom, então vamos lá. Tem aqui a Ilíada, a edição da editora 34. Gente, deixa bem claro, não estou fazendo aqui uma crítica ao tradutor. Eu não sei grego, então não posso fazer esse tipo de crítica, né? Eu, inclusive, sigo o Trajano Vieira nas redes sociais, acho ele muito erudito, muito inteligente. Mas vai, assim, questão de preferências, né, gente? Aqui tem um texto dele, falando sobre como foi fazer, qual é a ideia dele de tradução. Aqui ele fala sobre uma tradução poética, né? Então, é um texto bem interessante. Então, nós iniciamos aqui a Ilíada. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma edição bilíngue, então aqui nós temos o texto em grego e aqui o texto no português. Ainda não li a Ilíada toda, estou aí um pouquinho mais da metade, mas vamos lá. Então, como vocês podem observar aqui, existem várias palavras circuladas e com os seus devidos significados, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui para eu mostrar para vocês como é que eu estou fazendo essa leitura. Eu vou ler e ao longo da leitura eu vou pontuando algumas coisas. Então, nós temos aqui o canto 1, a peste e a fúria. Então, nós iniciamos aqui com o início da Ilíada, tão famoso, né? A fúria, deusa canta, do pelida Aquiles. Fúria funesta, responsável por inúmeras dores aos Dânaos, arrojando magnas ânimas de heróis ao Hades, pasto de matilha e aves. Então, nós temos aqui o início. Ele já está dando aí para nós um resumo, né, do que é a Ilíada. A Ilíada, ela basicamente, não é sobre a guerra de Troia em si, né? Mas o assunto principal, o pano de fundo, é a fúria de Aquiles, né? E aqui ele tá falando, a fúria deusa canta do pelida Aquiles. Então, pelo que eu vi,
até pelo que eu pude pesquisar, geralmente esses poemas gregos, eles iniciam pedindo que a deusa cante, né? Porque como eles recitavam, então é como se eles estivessem pedindo para que a deusa os ajudassem, né? A recitar, a cantar esses versos. Então ele tá falando aqui, a fúria deusa canta do Pelida Aquiles. Então a deusa está cantando aqui a fúria do Pelida Aquiles, que é o assunto principal da Ilíada. E aí eu não sabia, Pelida Aquiles, nunca tinha ouvido esse termo Pelida, né? Aquiles sim, eu sabia quem era. E aí a gente tem aqui que Pelida é um patronímico. E a gente vai ter isso por toda a Ilíada, muitos patronímicos, certo? Que é o patronímico, ele indica de quem é, que aquela pessoa é filho. Então, por que ele é Pelida? Porque ele é filho de Peleu, certo? Então, eu coloquei aqui, filho de Peleu é um patronímico. Aí ele vai dizer, a fúria deusa canta do Pelida Aquiles, fúria funesta responsável por inúmeras dores aos Dânaos. Quem são os Dânaos? Os antigos gregos, arrojando magnas ânimas de heróis ao Hades, pasto de matilha e aves. O plano do Cronida, e aí eu me perguntei, quem é o Cronida, né? Não sei quem é o Cronida. Então, eu verifiquei que Cronida também vai ser um patronímico de filho de Cronos. E aqui, exatamente, qual é o filho de Cronos que o texto está se referindo? A Zeus. Mas para você saber isso, você tem que ler, né? Ver o contexto. Porque o Zeus, ele não é o único filho de Cronos. Tem também Poseidon, né? E outro filho também. Então, você vai ler aqui o contexto. O plano do Cronida se cumpria desde o momento em que a Lide afasta o Atrida, líder do exército de Aquiles. Mas que Nume impôs a desavença aos dois? O filho de Latona e Zeus, que extravasando bile contra o rei, alastra peste amarga no tropel e a turba morre. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Que o plano de Zeus, ele estava se cumprindo. Desde o momento em que a Lida afasta o Atrida, então Atrida já é outro patronímico. E aí você vai e pesquisa. Quem é o Atrida? Você vê que quer dizer que são os filhos de Atreu. E quem são os filhos, né? Na verdade, aqui o Atrida, quando a Ilíada aqui, durante todo o texto, ela se refere geralmente a o Atrida, geralmente ela tá querendo falar de Agamemnon. Mas também existe Menelau, que é o irmão de Agamemnon, e ele também é um Atrida. Só que você vai observando aqui ao longo do texto que quando geralmente ele fala somente o Atrida, ele está se referindo a Agamemnon. A não ser que no contexto ali ele esteja falando de Menelau, ele já tenha citado Menelau, e aí ele fala o Atrida para se referir a Menelau que já havia sido citado. Mas se ele fala o Atrida sem citar anteriormente o nome, então você já presume que é Agamemnon. Agora, claro, isso você vai sabendo através ali do contexto. Por exemplo, aqui ele colocou, né? Em que a Lídia afasta o Atrida, líder do exército, de Aquiles. Então, o líder do exército, quem é? É Agamemnon. Então, ele já colocou aqui uma dica, né? Líder do exército seria Agamemnon. É aquela famosa história, né? É quando o Agamemnon, ele se intriga ali, fica intrigado com o Aquiles por conta de uma filha que Agamemnon tinha pego de um sacerdote de Troia. E aí Apolo, ele lança várias pragas ali nos gregos, até que Agamemnon, ele devolva a filha do sacerdote. Mas aí Agamemnon acaba ficando com ciúmes de Aquiles, porque ele também tinha uma moça que ele tinha pego ali de Troia, e ele exige que Aquiles dê para ele essa moça. Então eles acabam tendo uma desavença, é o que ele está dizendo aqui. Mas que Nume impôs a desavença aos dois? O filho de Latona e Zeus. Então quem é o filho de Latona e Zeus? Aí você vai ter que pesquisar. E eu descobri, pesquisando, que era Apolo. Então, que extravasando bile contra o rei. O que é bile? Eu não sabia o que era. É fúria. Então, extravasando bile contra o rei, alastra peste amarga no tropel e a turba morre. Então,
o filho de Latona e Zeus, que é Apolo, estava colocando ali pragas contra o rei, que estava atingindo ali o tropel, que é o exército, né? E a turba estava morrendo, as pessoas ali do exército dos gregos estavam morrendo por conta dessas pragas. O Atrida, mais uma vez, quem é o Atrida? Agamenon. Então, maltratara o sacerdote Crises. Aí, quem que é esse sacerdote Crises, né? É um sacerdote troiano. Isso você tem que pesquisar ou então esperar para você entender ali por meio do contexto, né? Mas eu, no meu caso, eu preferi pesquisar para já entender de início. Então, Atrida maltratara o sacerdote Crises, que viera as naus velozes dos aqueus. Então, mais uma vez, que são os aqueus, os gregos. Aqui você vai ter inúmeros sinônimos, né? Você não vai ficar vendo ali no texto Homero falar só gregos, gregos e gregos. Então, eles falam de Dânaos, ele fala de aqueus, ele fala de gregos. Então, tudo isso se refere aos gregos, aqueus, Dânaos, certo? Então, você tem que ter isso na sua mente. Aqui, a gente sempre vai ver muitos sinônimos e patronímicos. Então, o Atrida maltratara o sacerdote Crises, que viera às naus velozes dos aqueus, rogar de volta a filha, oferecendo dádivas em profusão, a mão insígnia do flecheiro, Apolo, em torno do áureo cetro. Pede a todos a dupla Atrida, sobretudo. Quem é a dupla Atrida? Seria justamente Agamenon e Menelau. Por que Atrida? Porque Atrida é um patronímico que indica que eles são filhos de Atreu, certo? Então, pede a todos a dupla Atrida, sobretudo, à frente de Ases. Então, aqui ele vai dizer o que o sacerdote está pedindo. Atridas e demais aqueus de belas grevas, os deuses, desde o sólio olímpio, vos concedam destruir a polis Priâmia e a volta ao lar. Os dons que trago receberei por minha filha cara, reverenciando o ilustre Apolo Sagitário. Foi aclamado pela massa dos aqueus. Então, os gregos, eles vão falar o seguinte, que se acolhe o ancião e os dons que ele ofereça. A exceção foi Agamenon, ou seja, os gregos, os outros, né, que não eram Agamenon e Menelau, eles estavam pedindo que fosse acolhido ali o que o ancião estava falando, o sacerdote, e que fosse realmente devolvida a filha dele. Então, Agamenon, ele não concorda, né? E ele diz, a exceção foi Agamenon, que o refuga com a extrema rudeza de palavras ásperas. Jamais te encontre, velho, junto às naves côncavas. Agora aqui parado ou em outra jornada. Teu cetro nada vale, nem teus nastros divos. Não a libertarei até que fique velha em meu solar, em Argos, longe de seu lar, subindo ao leito meu, entretecendo a roca. Não queiras me irritar, some daqui e salva-te, falou. O sênio treme e cede às suas palavras, mas à margem do mar, que pluriressoava, se recolheu distante, a fim de orar ao filho de Leto. Filho de Leto, Apolo, como a gente viu. Belas tranças, delongadamente. Ouve-me, arco argênteo, protetor de Crissa e Sila imortal. Ó detentor de Têneus, Emísteo, se erigi um dia um templo a ti, se em teu honor queimei as costas gordurosas de touros e de ovelhas, cumpre o que ora rogo. Dardeja, o que é dardeja? Fiquei em dúvida, pesquisei. Quer dizer fere. Então ele está pedindo para ferir os dânaos, os gregos. Cobra as lágrimas que verto, ou seja, cobra essas lágrimas que eu estou chorando, né, pela minha filha. Findou a prece. E Febo Apolo o escuta. Desce dos píncaros do Olimpo, coração irado, com o arco a tiracolo e o carcaz fechado. Então, eu fiquei na dúvida o que era carcaz, e aqui está, é um recipiente de setas, é onde ele guarda as setas, né? Tintinam flechas sobre os ombros do colérico, que avança similar à noite. Então, estanca longe das naus e vibra um dardo. Era sinistra a sibilância proveniente do arco prata. Agora vocês vão observar aqui que existem palavras que elas não são usuais e que eu não coloquei o significado.
porque ali no contexto eu conseguia entender, né? Então eu só parava e ia pesquisar o significado de uma palavra quando, pelo contexto, eu não conseguia entender o que aquilo era, né? Então eu ia, pesquisava e anotava. Então estanca longe das naus e vibra um dardo. Era sinistra a sibilância proveniente do arco prata. Mirou primeiro os mulos e a matilha arisca. Depois seus dardos afilados buscam homens, e as piras sempre ardiam cheias de cadáveres. Choveram setas no tropel por 9 dias. No 10º, o Aquileu. Então, quem é o Aquileu? Aquiles. Conclama o povo na ágora. A gente vai ver muito durante a Ilíada vários sinônimos para se referir à mesma pessoa, né? Aqui, por exemplo, a gente já tinha visto aqui Pelida Aquiles, para se referir a Aquiles, e agora a gente vê aqui Aquileu. Pois Hera, aí eu fiquei em dúvida, quem é Hera, né? Hera é a esposa e irmã de Zeus. Bracicândida lhe insufla a alma, sofrendo ao vislumbrar o morticínio Dânon. Então, a Hera, que é a esposa de Zeus, ela tá sofrendo, vendo ali os gregos morrendo por conta dos dardos ali que estão sendo lançados por Apolo, por conta da filha do sacerdote. E aí ela insufla Aquiles para que ele fale para o povo, né? Para resolver aquela situação. Tão logo a massa convocada se aglomera, Aquiles, pés velozes, deixa a sédia e fala: penso que deveríamos, Atreu, mudar a rota rumo ao lar, no caso de evitarmos Tânatos, pois a guerra e a peste domam Dânaos. Um vate interpelemos, ou um sacerdote, um brisomântico, o sonhar provém de Zeus. Esclareça a razão da cólera apolínia. Se faltamos com voto ou hecatombe, então eu fiquei em dúvida. O que é hecatombe? Inclusive é um termo que a gente vai ver muito durante o texto, né? Hecatombe é um sacrifício de 100, geralmente oferecido para um deus. Então, 100 o quê? Pode ser 100 cabras, 100 ovelhas, 100 bois, né? Então, hecatombe se refere a 100, né? 100 unidades para um sacrifício. E se do fumo das ovelhas e de cabras pindes, saciado, aceita suspender nosso flagelo. Então, ele está falando aqui sobre a possibilidade de fazer sacrifícios para que Apolo tenha piedade e pare com o que está sendo feito. Sentou ao concluir. E Calcas Testorides, então a gente vai e pesquisa quem é esse, né? Porque o Homero, ele só cita, mas ele não explica quem é cada um dos personagens, então eu achei importante pesquisar. Aqui a gente vê que ele é um neto de Apolo. Ele se colocou em pé, oniromante, ótimo, sabedor do que é. Será, e foi. Guiara as naves dos aqueus na direção de Troia, graças a Mântica, um dom de Febo Apolo. Sensato na ágora, toma a palavra e fala. Então, aqui vai ser da mesma forma. Ele vai falar, aí aqui eu pesquisei o que queria dizer esse termo. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu queria mostrar aqui pra vocês, ó, como aqui na primeira página, eu demorei muito pra ler essa primeira página. Sério mesmo, gente. Foi bastante tempo eu aqui, porque assim que você começa a ler o texto, você fica muito na dúvida, você ainda fica se acostumando, né? Principalmente eu que ainda não tinha lido nada em verso, sempre li prosa, né? Apesar de aqui você ler como se fosse uma prosa, mas fica meio complicado, tem um tempinho ali para você se acostumar. Então aqui vocês veem que eu pesquisei muitas palavras, né? O que elas queriam dizer. E a cada página foi diminuindo, porque você vai aprendendo o significado das palavras, elas vão se repetindo e você não precisa mais pesquisar. E também você vai pegando ali o jeito de interpretar pelo contexto, sem precisar pesquisar cada uma dos termos que você não sabe. Então, como vocês veem aqui, ó, aqui também Briseida, também pesquisei outras palavras. Aqui foi citada Palas, que eu não sabia quem era, e aí a gente descobre que é Atena. É muito comum que
ele utilize vários sinônimos pros deuses. Então, quando ele fala de Palas, ele tá falando de Atena. Mas muitas vezes ele fala só Atena, né? E, por exemplo, Poseidon, que é uma parte que eu estou lendo, que ele tem citado muito Poseidon, então ele acaba utilizando o arrasa-terras, o abarca-terras, esses termos para se referir a Poseidon. Então você vai pesquisando e vai se acostumando com esses sinônimos. Os troianos, nem sempre ele cita troianos, né? Ele cita Troas. A gente tem que ir se adaptando com esses sinônimos. Aqui a gente vê que primeiro é citada Alexandre. Eu não sabia quem era Alexandre, a gente descobre que é Paris. Então, é uma coisa muito simples, pessoal. É sentar, né? Sentar e realmente tentar compreender. Eu vejo muitas pessoas reclamando que é difícil, é um texto complicado, mas, gente, você tem que tentar entender, você tem que fazer um esforço na sua leitura, né? Não dá pra você querer que o tradutor lhe dê tudo mastigado assim também, né? Então, eu queria mostrar pra vocês aqui, pra concluir, em relação a essa tradução, como ela possui neologismos, né? Um deles que eu identifiquei aqui pra vocês verem. Aqui, pessoal, um exemplo do que eu citei pra vocês da questão de neologismos e gírias atuais aqui na tradução do Trajano Vieira, né? Aqui, nós temos uma fala onde ele diz o seguinte: testemunhem os deuses subterrâneos que circundam Cronos, que me concederás uma das jovens graças, Pasítia, por quem sempre tive enorme queda. Então aqui, enorme queda, eu tive uma queda, né? Eu sempre tive uma enorme queda por ela. Então aqui é um exemplo, né, do que eu tô falando, desses neologismos, né? Pra mim, eu não sei se é correto classificar isso como uma gíria, né? Eu tenho queda por alguém, se isso seria uma gíria, mas é um termo muito mais informal e muito atual, né? Pra mim, eu acho meio esquisito tá lendo isso aqui, lendo Homero e ler um termo desse, né? Talvez seria melhor utilizar um termo que condizesse mais com aquela época, né? Mas não sou especialista, sou leiga, então eu só queria demonstrar pra vocês uma parte do que eu tava falando, pra não ficar assim, simplesmente uma crítica muito solta, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É basicamente assim que eu estou fazendo a leitura, que eu estou realmente compreendendo aquilo que o texto diz. E espero que um dia eu consiga ler a Ilíada e a Odisseia no original. Não vou mentir pra vocês, gente, mas desde que eu comecei a ler aqui a Ilíada, eu tenho me interessado bastante pelo grego, né? Eu achei, assim, um texto muito lindo, muito único. Realmente me interessei muito por aprender essa língua clássica, né? E é isso, eu espero ter ajudado vocês. Caso vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de dar o like, de comentar, de falar um pouco pra mim da experiência de vocês lendo aqui na tradução do Trajano Vieira ou em outra tradução. Qual é a tradução que você considera melhor? Caso você tenha alguma dica pra me dar, também é só comentar. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, caso tenha alguém que possa ser ajudado também por esse conteúdo. Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.